Bom, vamos concluir aqui. Então, o Brasil, a intolerância religiosa, certo? A intolerância, isso aconteceu no Império Espanhol. Os judeus foram perseguidos. Muitos vieram para o Brasil, mas a maioria foi para a Holanda, certo? Isso enriqueceu a Holanda, ajudou muito a Holanda, desenvolveu o capitalismo na Holanda. Os judeus era uma classe de comerciantes, né? Muitos judeus eram pobres, mas muitos não eram grandes comerciantes. E a Inquisição Espanhola, que atuava em Portugal, expulsou essas pessoas. A ideia era prender, né? Mas eles fugiram do domínio espanhol. Foram se estabelecer na Holanda e desenvolveram o capitalismo holandês, certo? Aí já vamos para a quarta questão. A restauração em Portugal pode ser considerada uma revolução? A restauração portuguesa, né? O que é a restauração portuguesa? Quando a monarquia portuguesa, quando o Dom Sebastião morre, Portugal perdeu a sua soberania. Deixou de ser um país soberano, certo? Passou a ser uma colônia, vamos dizer assim, vamos chamar assim, para ficar fácil de vocês entenderem, certo? Aí então, Portugal perdeu a sua soberania. Aí a restauração, a morte de Dom Sebastião foi em 1580. Aí em 1640 acontece a restauração. É a reconquista da autonomia de Portugal. Portugal reconquista a sua autonomia com a Guerra Civil, onde o Dom João IV, né, o Duque de Bragança, ele botou esse nome de Dom João IV depois, né, liderou vários setores da nobreza, lutando contra o domínio espanhol e conseguiram a independência de Portugal, reconquistar a independência, a autonomia política. E ele ascendeu ao trono, né? Então é considerado uma revolução. E que é uma revolução? Uma guerra que movimenta setores numerosos de uma sociedade com um objetivo político de promover uma mudança radical. Então isso é uma revolução, certo? Continuando a quinta questão, na segunda metade do século XVII, Portugal passou a ser a área de influência da Inglaterra. Explique tal situação. Portugal passou a depender da Inglaterra, por quê? Porque Portugal estava fragilizado demais para lutar com a Holanda e para lutar com a Espanha. E o Dom João IV, o rei, né, que fez o processo de reconquista da autonomia portuguesa, ele recorreu à ajuda dos ingleses. E os ingleses não ajudam ninguém de graça, cara. Nenhum país ajuda o outro de graça. Se bem que agora o Brasil está ajudando os Estados Unidos aí de graça, né? Então, assim, o que a Inglaterra exigiu? Ela exigiu que o Brasil abrisse as suas fronteiras para os produtos ingleses, certo? Portugal abrisse suas fronteiras para os produtos ingleses. Então a Inglaterra passou a desovar em Portugal o que ela produzia nas suas indústrias e desovar no Brasil também. Só que o Brasil tinha uma economia muito frágil, uma economia escravista muito frágil, então não tinha muita coisa a oferecer aos ingleses, né? Só no século XIX é que o Brasil vai ser um mercado consumidor mais significativo e a Inglaterra vai impor o fim da escravidão para ter trabalhadores assalariados no Brasil e essas pessoas serem consumidores dos produtos da Inglaterra, dos produtos da Revolução Industrial. Mas nós estamos falando do século XVII, então esse processo ainda era muito iniciado, né? Assim, pouco expressivo, digamos assim, né? Certo? Então, esse acordo de Portugal com a Inglaterra acabou por inviabilizar a industrialização portuguesa. Por quê? Porque a Inglaterra estava fazendo a sua revolução industrial de tecidos, né? Desenvolvendo máquinas que produziam calçados, roupas, equipamentos, né, assim, de metal, né? Panela, essas coisas de consumo do lar, né? Do ambiente doméstico e tudo mais, mas principalmente tecidos. E ela queria vender, alguém tinha que comprar. Portugal e Espanha seriam um mercado para a Inglaterra e o Brasil. Então Portugal ficou atrasado, não fez uma revolução industrial, se tornando mercado
produtos da indústria inglesa. Entenderam? Então, Portugal vacilou, como se diz numa gíria aí, certo? Então, isso quebrou o que a gente chama de pacto mercantil. Pacto mercantil era o pacto entre a metrópole, o país que dominava, e a colônia, né? Então, a colônia só comprava da metrópole e vice-versa. Na quebra desse pacto, o Brasil passou a receber produtos da Inglaterra, certo? Isso quebrou um pouco o pacto colonial. Aí, continuando, dentre as ideias e práticas mercantilistas que sustentaram as relações entre as metrópoles e as colônias, que aspecto foi alterado com a influência inglesa sobre Portugal e por quê, né? E é esse aspecto aí que eu falei, da questão da quebra do monopólio comercial, do monopólio mercantil, onde a metrópole fornecia tudo à colônia e vice-versa. Mas isso parou e passou. A Inglaterra passou a fornecer para Portugal e para o Brasil tecidos, objetos de metal, armas de fogo, enfim. Quebrou o monopólio do mercantilismo entre a colônia e a metrópole, certo? Continuando, a sexta questão diferencia messianismo e milenarismo. O messianismo, ele é a crença em um Messias, não é em Jesus exatamente, né? Messias não quer dizer Jesus, a palavra Messias quer dizer Salvador, né? Então, um Salvador, você acreditar num Salvador, alguém que vai descer do céu e te salvar, certo? Ou então alguém que foi enviado por Deus. Aí os portugueses acreditavam que os seus reis tinham sido enviados por Deus, certo? Então, Dom Sebastião foi enviado por Deus e vai voltar da morte. Ele vai voltar, ele vai descer do céu. Isso aí, então, isso é chamado de quê? Messianismo. A crença num Messias Salvador. Messianismo, certo? E milenarismo, que é isso? Milenarismo quer dizer que eles acreditavam, né? Muitos povos da Europa acreditaram nisso e aqui da América nessa época, né? Período colonial, que o mundo estava muito próximo de acabar. Em 1600 o mundo vai acabar. Mas não acabou. Mas em 1700 o mundo vai acabar. Não acabou. Mas em 1800 o mundo vai acabar. Não acabou. Em 1900 o mundo vai acabar. O Antônio Conselheiro, na Guerra de Canudos, aqui no Nordeste, na Bahia, né, dizia isso. Ele era milenarista. O que é milenarista? Acreditar que depois de 1000 anos o mundo ia acabar. E eles achavam que o mundo ia fazer 1000 anos quando ficava numa data redonda, né? Assim, de 1500, 1600, 1700, quando arredondava o século, né? Aí isso é chamado de milenarismo, a crença que o mundo está quase acabando, que vai acabar já já, certo? Então isso é milenarismo. E messianismo, a crença no Messias. Então, juntando os dois, um Messias vai nos salvar do fim do mundo. O mundo vai acabar, mas nós não vamos morrer porque vem um Messias aí nos salvar, né? Até tem quem acredita que o Jair Bolsonaro é um Messias, né? Um salvador da pátria e tal, né? É um pouco isso. Aí, continuando, sétima, o rei encantado, a mesma coisa aqui, o rei encantado poderia ser o Messias da tradição judaica, um novo Messias, ou o próprio Cristo, para os cristãos, ou Dom Sebastião, que não teria morrido e retornaria para trazer a glória aos lusitanos. A partir dessa afirmação, podemos estabelecer características da mentalidade da sociedade portuguesa no século XVII. Quais são essas características? Eu já respondi na questão anterior, né? E essa ideia era uma sociedade altamente religiosa, né? Uma sociedade que acreditava demais na presença de espíritos, né? De santos, de Deus, do diabo. O diabo estava em todo lugar, certo? Você tinha a Inquisição no domínio espanhol e no domínio português, perseguindo pessoas que não se enquadravam nos dogmas da igreja. A Inquisição perseguia hereges, perseguia judeus, perseguia ciganos, perseguia que eles chamavam de bruxas, que nada mais eram do que mulheres que faziam rezadeiras, né? Faziam adivinhações, que liam mãos,
e etc, né? Então era uma cultura que para nós a gente pode chamar, para vocês entenderem, eu vou usar essa expressão, né? Embora não seja adequada, eles eram fanáticos, religiosos fanáticos. Uma pessoa que está mergulhada na fé cega, no fanatismo religioso e acha que só ela está do lado da verdade, do lado de Deus e da verdadeira religião, ela mata, ela persegue, ela faz o mal achando que está fazendo o bem. Certo? Então esse é um aspecto da cultura portuguesa. Um cristianismo exacerbado que perseguia quem não era da sua igreja. Certo? Gerou o messianismo, o sebastianismo, gerou guerras religiosas e a perseguição a judeus, às igrejas luteranas e etc. Né? Aí a última questão, o sebastianismo pode ser definido como uma crença de pessoas humildes e desprovidas de cultura. O sebastianismo, a crença em Dom Sebastião, a volta de Dom Sebastião, tangendo um exército de anjos. Essa crença, ela era de pessoas analfabetas, humildes e tal? Não, não era. Tinha também, né, pessoas populares, né, gente sem nenhuma cultura letrada, que não tinha acesso à escola mesmo, porque não existia escola naquela época, né? Ela tinha pessoas assim, pobres, camponeses, né, mas também tinha nobres, tinha padres, tinha religiosos, tinha os padres da Companhia de Jesus, os franciscanos, né? Você tinha várias pessoas do clero com curso superior que acreditavam no Dom Sebastião voltando do céu, descendo do céu numa nuvem, retornando, se desencantando. Ele tinha ficado encantado, ou seja, ele tinha ido para o além, ele ia voltar do além, trazendo um exército para ajudar os portugueses. Pessoas do clero acreditavam nisso, certo? O padre Antônio Vieira, né, que é famoso, né, um jesuíta famoso que esteve aqui no Brasil, ele acreditava, né, no sebastianismo, e muitos outros padres. Então não era só de pessoas humildes, muitos nobres, né, pessoas da nobreza acreditavam nisso. Ok? Então essa é a parte do Brasil colonial, ok? Nós vamos ver depois deixa eu ver aqui. Nem tudo que reluz é ouro. Vai estudar a parte de falar das minas de ouro do Brasil, né, de Minas Gerais, certo? Descoberta de ouro em Minas Gerais. Que a gente vai ver, estudar na página 61 do nosso livro didático. Um abração, meninos.